É isso mesmo que você leu no título. Um bug meu causou 80 mil de prejuízo. Mas não pra mim, foi pro meu chefe, na verdade, porque eu não recebia tudo isso, não recebia uma parte disso. E caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação, e nesse vídeo aqui eu vou contar pra você como o meu primeiro, e olha só, o primeiro projeto que eu assumi sozinho, eu simplesmente consegui destruir ele. Falei, pô, mas destruir como? Destruir no sentido de que você não conseguiu resolver e teve que chamar alguém? Não, no sentido de que o cliente pediu para devolver o dinheiro dele. Literalmente. Então, nesse vídeo aqui eu venho falar não num tom de vitimismo, nem nada, tá? Nesse vídeo aqui eu venho falar num tom aqui de você saber como se portar. Às vezes você nunca mexeu no seu primeiro projeto. Então, esse vídeo é para você que tem medo de pegar num primeiro projeto e explodir tudo, ou para você que muitas vezes está tendo alguns desses comportamentos que podem te levar a ter um fluxo parecido. Bom, primeira coisa que você precisa saber é quando eu peguei esse projeto. Afinal, já vai fazer muitos anos ali. Eu preciso até consultar no LinkedIn. Então, ó, estamos aqui no meu LinkedIn, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui com calma. Bom, esse projeto aqui então é de 2017, época que eu estava em uma software house ou uma microempresa. E caso você não conheça o modelo de microempresas, eles têm uma particularidade que é o seguinte: geralmente uma microempresa ou uma software house, ela está disputando em grandes clientes ali com grandes consultorias. Então, o que acaba sendo uma estratégia muito comum dessas pequenas empresas, né? É você conseguir pegar qualquer projeto em qualquer área de uma grande empresa para você ir escalando. Então, muitas vezes você não tem como escolher, tipo assim, ah, só faço projeto com Java, só faço projeto com .NET, só faço projeto com Node. Não, você vai pegar o projeto mais maluco possível para você ter uma porta de entrada, fazer bonito e escalar, caso você não seja ali e não faça o que eu fiz. Por quê? Eu trabalhei ali dentro de um projeto, logo quando eu entrei na empresa, eu fui incumbido de cuidar de um projeto novo. Esse projeto era de uma empresa chamada AkzoNobel. É uma empresa que ela fabrica tintas, lata de tintas, e até mesmo para marcas conhecidas, né, tipo Coral, entre outras ali. E ela é uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa alemã, posso estar falando besteira aqui, mas ela é uma empresa ali que ela não era uma empresa brasileira. E o ponto é, ela tinha movimentações e ações pelo mundo inteiro. E vai por mim, isso aqui é muito importante saber. E qual que era o ponto? Nessa época, eles tinham pessoas que mandavam ali os seus key results, né, os seus objetivos chaves ali, e números que influenciavam diretamente em KPIs. Porém, cada um tinha um padrão, né? Claro, né? Você acha que a vida é igual a sua videoaula, que é tudo bonitinho, redondinho, né? Bom, cada pessoa tinha uma planilha diferente, tá? Felipão, é cada pessoa que estava ali no escritório? Não, era cada pessoa ao redor da empresa inteira, meu amigo, tá? Então você tinha lugares diferentes, de pessoas diferentes, com planilhas em línguas diferentes e formatos diferentes. Guarda que isso aqui vai fazer muita diferença. E aí, quando eu fui na reunião, né, a primeira reunião para entender o projeto, eu fui junto com o meu chefe, tá? E detalhe, eu não consigo reclamar de nada do meu diretor da época, porque ele era muito gente fina mesmo. Pra você ter noção, eu lembro que eu cheguei atrasado, né, no local da reunião com o cliente, porque eu falei que eu não sabia fazer um projeto do zero, eu nunca tinha feito, eu tava bem seguro. E ele foi comigo, eu cheguei atrasado, e eu falei, não, eu moro em São Paulo, capital, e aí eu falei, né, putz, eu acabo vindo de ônibus, né? Porque ônibus e metrô deixa mais caro. E ele simplesmente falou: não, toma aqui, ó, isso aqui de aumento. Então, você ganha qualidade de vida. Literalmente, eu entrei e ganhei um aumento, assim. Você vê que não tinha o que reclamar do cara. E aí, o que acabou acontecendo? O que era o projeto? Naquela época, não existia ferramentas tipo Power BI, que é uma ferramenta super amigável de BI hoje em dia. O projeto era basicamente pegar todos esses relatórios que eram feitos por diferentes pessoas em diferentes formatos. Olha o detalhe aí aparecendo. E aí, o que era para fazer? Era para eu compilar essas planilhas individuais em planilhas ali que eram planilhas de setores, depois em planilhas regionais, depois de planilhas de macro-região e depois para uma planilha gerencial ali. Era basicamente um gerenciador de KPIs que eu estava fazendo. Então, basicamente, eu precisava compilar tudo, agrupar esses dados e aplicar algumas regras ali, né? Então, dependendo da macro-região, algumas coisas tinham que ser desconsideradas, outras coisas consideradas. E aonde começa a morar o problema?
Bom, na primeira reunião que eu tava igual um tarado pra mexer no meu teclado e codar. Eu tava assim. Então, tudo que o cliente falava, ao invés de eu estar desenhando os fluxos e questionando ele, na minha cabeça ele falava, eu já tava desenhando como eu ia programar. Na minha cabeça já tava aparecendo as funções, já tava aparecendo. Você faz isso? Alguém tá explicando uma coisa e na sua cabeça você já vai desenhando, vou desenhar tal função, vou usar tal biblioteca para isso, vou fazer tal coisa. Pois é, na minha cabeça eu tava com a mentalidade de um dev. Só que nesse tipo de momento você tem que desligar a chave de dev e ligar a chave ali de analista de negócio. Não, Felipão, eu sou um dev. Em momento nenhum tem que desligar a chave de dev. Tudo bem, mas você tem que entender que nesse momento você não está conversando de dev para dev, você está conversando com alguém da área de negócios. E qual que é o problema disso? É que você acaba criando um viés de solução que é muito diferente de uma solução. Uai, Felipão, mas como assim um viés de solução? Muitas vezes o que o cliente está te falando é um sintoma. Ele vai estar te explicando o problema dele, mas não é a causa raiz, muitas vezes o caminho que ele acha que vai resolver. Então, para ele, não era um problema ter planilhas com diferentes modelos. E eu simplesmente segui nesse caminho. Falei, pô, mas isso é óbvio. Claro, né? É óbvio hoje. Na época eu não estava prestando atenção nesses detalhes. E quando você para notar o que eu vou te contar, são esses pequenos detalhes que foram matando o projeto, tá? Mas não se preocupa, não tem vitimismo aqui. É só uma conversa franca para você não cair nos mesmos buracos. Então, um viés de solução é quando você está desenhando uma solução ali, então alguém está te falando que você está desenhando uma solução, ou alguém está te falando, tem que fazer isso, porém você não está se questionando. Então, ao invés de você ficar com viés de solução, você tem que entender e maestrizar. Maestrizar não existe, né? Não existe essa palavra. Mas conseguir masterizar as regras e as condições do problema que você está resolvendo para depois desenhar uma solução. Porque você pode construir uma solução que funciona na sua cabeça, mas não necessariamente é o melhor para aquele problema. E olha só, aquele problema, ele poderia começar muito melhor se ao invés de eu estar pensando no código, ao invés de eu estar pensando que biblioteca, o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia usar, eu tivesse preocupado ali em ouvir e dialogar com o cliente. Porque diferente do que algumas pessoas pensam, não é tipo assim, alguém vai descarregar em você um problema e você vai codar. Você tem que ser uma pessoa ativa nessa conversa. Então, o que, que eu deveria ter feito diferente nesse primeiro momento? Primeira coisa, mapeado, perguntado mais. Então, o que, que você precisa ali, qual que é o problema, e aí eu tenho hoje, né, hoje com mais maturidade, eu tenho 3 regras, que é basicamente entender o que é o problema, entender da onde você está partindo para onde você quer chegar, e entender o porquê aquilo é um problema. E olha que isso aqui é muito mais importante do que muitos devs acabam imaginando, porque quando você entende o porquê aquilo é um problema, talvez aquela solução que o cliente está te falando, ou que alguém está viés, precisa fazer isso, talvez você não tenha que fazer isso ou aquilo. Talvez você tenha que, na verdade, perguntar sobre alguma outra coisa para você entender a causa raiz disso aqui. Então, entender o porquê aquilo é um problema é muito importante. E aí, ao invés de eu estar com essa mentalidade de análise de negócio, eu simplesmente segui. Bom, primeira coisa que eu teria feito diferente, né? Não tentaria sair compilando diferentes planilhas, porque basicamente eu peguei uma amostragem de planilhas e aí eu tentei criar um compilador. E na amostragem de planilhas que eu peguei, funcionou bonito. Funcionou bonito. E aí eu entreguei para o cliente. Adivinha o que aconteceu quando ele tentou rodar na máquina dele? Basicamente o que ele fez foi apontar o diretório lá para o drive que ficava lá público, né, na rede da empresa, onde as pessoas colocavam na rede lá, então todo mundo colocava suas planilhas no mesmo local na rede, e aí começou a aparecer os problemas. Primeiro problema, né, cada planilha estava diferente, então se a pessoa colocasse alguma coisinha para o lado, outra coisinha diferente, ou algum texto, algum termo diferente, já compilava errado ou não compilava. Por quê? Porque eu fiz com uma base de amostragem, né? Então eu falo, não, mas o clássico, né? O clássico da Na Minha Máquina funciona. É tão legal você ouvir alguém falando isso que você fala, poxa, essa pessoa ainda não passou pelo batismo de fogo. E vai acontecer inevitavelmente toda a sua vida como deve. Mas por quê? Porque eu tinha uma amostragem do que poderia ser. E muitas vezes você fala, poxa, Filipão, mas ter uma amostragem é o melhor caminho, afinal eu sei que tipo de coisa vai vir. E sim, ter uma amostragem do que tipo de arquivo você está lidando é excelente, porém você não pode depender do usuário. Você tem que limitar
ao máximo. Então aqui é outra coisa que eu faria diferente, né? Que era basicamente eu impor um modelo de entrada, né? Não é esperar um input maluco do cliente, era basicamente eu delimitar um modelo de input, criar um modelo padronizado de planilha e que isso não tinha nada a ver com programação. Olha só, muitas vezes o processo ele é tão importante ou até às vezes mais do que qualquer linha de programação. Muitas vezes o problema ele não está naquela biblioteca A ou B, não é no if, no else, não é no design pattern que você vai aplicar. Muitas vezes o problema que você está resolvendo ele mora no processo. Então, eu deveria ter corrigido o processo antes de programar qualquer coisa. Mas é claro que eu não fiz isso. Então, eu tomei outra péssima decisão, porque na visão gerencial que eu tinha que programar, o cliente me pediu alguns ícones diferentes em alguns KPIs. Então eu tinha alguns números que eu tinha que mostrar numa folha bem resumida ali, era bem minimalista mesmo, não tinha muitos gráficos nem nada. E ele me pediu para usar alguns ícones, né? Então ele determinou, ó, toda vez que for alguma coisa de custo de venda, você vai colocar um ícone de uma bolinha. Outra coisa aqui você vai colocar um ícone de um quadrado. E isso aqui você vai colocar um ícone de triângulo, nem lembro, mas eram formas geométricas. E aí o que eu pensei? Eu falei, não, mas isso é muito feio o que ele tá falando, vou fazer um jeito melhor, vou fazer um jeito bonitinho, porque senão fica mó samba aqui. E aí o que eu fiz? Fui lá e coloquei tudo em círculos, né? Eu só mudava a cor, vermelho, verde, amarelo. Adivinha quando ele viu essas bolinhas coloridas? Pois é, ele não viu, meus amigos. Ele não viu, sabe por quê? Porque o cara era daltônico. Eu sei, eu sei. Não tem chance disso acontecer. Não tinha chance disso acontecer, mas aconteceu. Então eu gerei frustração ali no cliente, porque além de não funcionar, eu não fiz o básico que o cara tinha pedido. E a informação mais básica, né? O cara podia ter me falado, ó, eu sou daltônico, então faz isso. Mas a culpa não é do cliente, a culpa era minha de que não fiz as perguntas certas. Então muitas vezes você está estressado e fala, ah, não, mas você falou isso, mas você não fez esse problema. Então, quando ele está te procurando, ele não sabe qual a melhor solução. Por mais que o cliente esteja te indicando um caminho de solução, você muitas vezes não pode levar aquilo como seu viés de solução. Lembra que eu falei? Viés de solução é o pior problema para um dev. Quando você ouve alguém que acha o que é o melhor caminho, ou então alguma coisa que você acha que tem que fazer, ao invés de você ter entendido melhor o problema e não ter pegado o primeiro caminho de resposta. Então, isso é sobre você abraçar e entender o problema. Vai por mim. Se você ainda não tem maturidade para isso, não se preocupe. O mundo vai te cobrar, os projetos vão te cobrar, você vai apanhar bastante. Não se preocupa, naturalmente você vai criar essa casca, mas quanto antes você criar, melhor. Então, eu tive um problema de deixar input muito aberto para o usuário, eu tive um problema de não ouvir na reunião ali, de fato, ali me abraçar e ser uma pessoa ativa nas perguntas, então basicamente fui muito passivo no sentido de ouvir e achar que a partir dali eu já tinha que desenhar uma solução. Depois disso, né, eu tive o problema de não desenhar as histórias, né, do que seriam entregues. Então isso começou a gerar um estresse. E aí vem por fim ali a cartada final, coisa que se não deveria estar fazendo de jeito nenhum. O que eu fazia, né? Então eu ia lá, pegava um monte de coisa, né, entendia, ah não, beleza, vou arrumar isso aqui. E aí eu passava uma sprint, não tinha nem sprint, era tipo assim, era um tempo indeterminado, arrumando, mexendo, melhorando, escovando bits, né? Então muitas vezes eu não tava nem preocupado se tava, ah, funcionou. Não, mas eu quero deixar do melhor jeito, da melhor performance possível e tudo mais. E o prazo ali, ó, né? E aí o que acaba acontecendo, né? Ah, Felipão, mas o seu chefe, ele não... Como assim o prazo tava comendo? Não tinha PO, não tinha Scrum Master. E cada pessoa numa microempresa, você cuida do projeto. Então, muitas vezes eu tava preocupado em escovar bits do que simplesmente fazer alguma coisa para funcionar. E vai por mim, o cliente tá literalmente se lixando se aquilo levou 10 minutos ou 20 minutos ou 5 segundos, pelo menos na versão MVP. Depois você pode fazer essa melhoria, mas no começo ele está preocupado em ver alguma coisa funcional, principalmente se você mostrou alguma coisa que não funciona. Então, performance é importante? Muito. Não estou falando que não é importante, mas aonde que você vai mostrar performance se a pessoa nem recebeu a característica básica, nem recebeu uma feature básica? Se ele não recebeu uma feature básica, ele não está preocupando ali
se demora 1 hora, 2 horas, ele está se preocupando primeiramente ali no que funciona. Eu poderia até fazer um vídeo sobre isso, né? Que seria sobre a pirâmide de entrega, né? Então, o pilar da pirâmide de entrega de um software, a primeira coisa é, ele funciona? Porque se você entregar alguma coisa que não funciona, mas é performático, vai adiantar de alguma coisa? Não. Agora, se você entregar alguma coisa que funciona, mas não é a melhor performance, você já está resolvendo uma parte do problema. Obviamente que o mundo ideal é uma coisa que funcione e com a melhor performance possível. Esse é o cenário ideal, nunca entendo o contrário. E aí o que eu fazia? Eu passava longos períodos, entregava, e aí eu acabava carregando um mar de bugs novos ali, ou de problemas diferentes, e aí ficava nisso aqui infinito. Aonde mora o erro aí? Eu deveria ter quebrado o projeto por sprints, então entregar por features. Vamos fazer a visão aqui de setores, depois as visões regionais, e isso ser integrado por features. E não passar longos períodos, né? Desenvolvendo essas coisas e depois aparecer e toda vez ser uma surpresa ou um conjunto de bugs diferente. Hoje em dia, a galera já conversa muito mais sobre Agile, né? Naquela época, né, a gente não conversava tanto. Já tinha essa conversa, mas não era uma cultura tão enraizada. Era full go horse. Geralmente, em empresa pequena é full go horse mesmo. Então, isso aqui é uma outra coisa que eu poderia dizer para você fazer diferente. Faça entregas por sprints e por features, ou por módulos, dependendo de como for ali o seu sistema. Mas nunca passe longos períodos assim, sem ter um checkpoint com o cliente, sem ter um feedback contínuo ali do seu trabalho, se está funcionando ou não. E principalmente o problema que seria resolvido lá no começo, que é você definir bem as histórias. Esquece o código, esquece o VS Code, esquece o editor de código. Foca no problema. O código ele tem que ser a etapa final e não a etapa seguinte. Eu vi um problema, vou codar. Esquece isso. Isso aí funciona muito bem para problemas simples, mas projetos reais grandes com regras de negócio, qual que deveria ser sua ordem de preocupação? Entender o problema, entender as regras de negócio, entender as regras não explícitas, que foi aqui onde matou ali o meu projeto. O que são as regras não explícitas? São aquelas regras que o cliente não está te falando, mas que você acaba percebendo e fala, isso aqui vai dar problema, então tem que criar uma regra. Como, por exemplo, ali tem um modelo padrão de input. Eu sei, hoje em dia, isso, se eu olho para trás e falo, mano, como isso foi júnior, como isso foi beginner. Mas foi mesmo, porque eu era júnior, eu era um beginner na área, por mais que eu já tivesse trabalhado em algumas coisas em outras empresas, como eu trabalhei na Secretaria da Saúde, eu era muito novo, né, nesse sentido. E eu não tinha essa malícia, né? E eu achava, não, mas o cliente me falou isso, eu fiz exatamente o que ele pediu e dava errado, e muitas vezes não era um problema do cliente. Eu não tinha entendido isso, que o problema é meu, você é o protagonista. É aquilo, né? Se você perguntasse antigamente para um cliente ali, na época que não tinha carros, que só tinha carroças, como ele podia se locomover mais rápido, o que ele ia te responder? Ele não ia te responder que precisava de um carro, ele ia falar que precisava de mais cavalos para mover a carroça mais rápido. E isso é a mesma coisa com a sua solução. O seu cliente, ele não vai pensar com a mente de um dev, ele vai pensar com a mentalidade de quem acha de que sabe como as coisas funcionam. E ao mesmo tempo que se você for para essa conversa totalmente com a mente de um dev, você simplesmente vai acabar entrando no seu viés de solução ou então no viés do cliente. Então o que você tem que fazer? Você tem que ouvir as regras de negócio com calma, prestar atenção no que está sendo proposto ali de solução, mas não se agarrar a isso, se agarrar ao problema. Por que aquele problema existe? Se você fazer o que você precisa fazer, vai gerar algum outro tipo de problema? Tem alguma probabilidade de falha? Poxa, legal, fiz isso aqui. E agora, como é que eu faço isso aqui para se tornar escalável? Como é que eu faço? Muitas vezes eu fazia uma função, antigamente, né? E eu posso fazer só um outro vídeo sobre isso, sobre boas práticas, né? Ali na hora que você estiver criando soluções escaláveis, que é o seguinte, se ele fizer isso com X arquivos vai ser desse jeito, mas se ele colocar X mais um, o que vai acontecer, né? Então, e se ele passar mais parâmetros aqui do que eu estava programado? Então, como é que eu faço para isso aqui ser dinâmico? Como é que eu faço isso aqui ser escalável? Então, tudo isso são momentos pós, tá? Que você primeiro tem que focar em resolver um problema. Validar ali a sua solução é muito importante. Mas eu vou deixar um vídeo à parte só sobre como mapear e o que perguntar para clientes em determinados momentos. Agora, se você curtiu esse tipo de conteúdo aqui, um tipo de conteúdo diferente da Bolha Dev, se inscreve no canal aqui, tá? Se não, se você não se inscrever,
a maldição vai ser de que você vai destruir o seu próximo projeto com fatal erro, tá? Então, para evitar isso aí, se inscreve no canal. E a propósito, tá? Tem uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar também sobre esse projeto, é que no final, né, depois de todas essas indas e vindas, né, todos esses estresses com o cliente, ele acabou conversando com o meu chefe, né, acabou tendo que devolver o dinheiro. Meu chefe não me mandou embora, foi muito legal a parte dele. Ao invés disso, eu recebi um baita de um feedback e eu considero que isso me ajudou muito a evoluir, tá? Porque assim, quando o cliente cancelou o projeto e eu ainda tava lá e meu chefe veio conversar comigo, eu falei, putz, né, fui de Open to Work, né? Mas na época nem existia o Open to Work. Mas na época, assim, pra mim tava claro, né? Tinha todos os motivos pra eu ser mandado embora, né? Eu fechei, não é só um projeto, não é só um bug. Pra mim era só um conjunto de bugs. Pro cliente era frustração. Pro meu chefe foi dinheiro saindo. Então, um bug, ele custa muito. Então, isso é uma coisa que você precisa entender. Mas, ao invés disso, o que que o meu chefe, né, que era diretor na época, ele conversou comigo? Ele conversou sobre a abordagem, conversou, ele falou, não, foi erro da minha parte, talvez ter deixado uma pessoa nova assumir um projeto novo, né? E é por isso que muitas vezes quando você entra numa empresa, principalmente se for seu primeiro emprego, outra coisa, vão te colocar num time de sustentação e não de projetos novos, né? Para evitar situações como essa. Então ele me orientou várias coisas, me ensinou como conversar, como você faz para fazer literalmente o download da mente do cliente ali sobre o que é o problema e sobre o que ele acha que é o problema, que muitas vezes aí acaba se desencontrando, aí fica aquela briga entre dev e cliente, né? Então eu amadureci muito durante essa jornada e mapear regras de negócio, né, é uma coisa hoje em dia tão importante para mim que eu considero que consigo fazer isso bem melhor se comparado com essa época. Tem muita coisa que se eu olho para trás hoje e falar, caramba, não acredito que eu fiz isso. Mas hoje em dia eu faço melhor. Hoje em dia eu tenho processo, né? Então eu tenho processo que envolve ferramentas tipo o Xmind, onde eu consigo mapear o problema, gerar ata de reunião de maneira automática, tá? Isso sem IA. E como é que eu gerencio isso através de gerenciamento de histórias e também de comunicação de checkpoints com o cliente através de agenda. Então, hoje em dia eu tenho um processo que eu acabei ganhando através desse trauma dev, né? Podemos dizer assim. Mas me conta aí, você já cometeu algum tipo de problema, algum tipo de bug desse aí, só pra não me sentir sozinho? Comenta aqui embaixo, ou comenta aqui embaixo que tipo de medo você tem na hora de assumir um projeto novo. Assim a gente consegue bater um papo e também me dar ideia para novos vídeos aqui no canal.